Bom, então o enunciado diz o seguinte: o número natural que multiplicado pelo seu sucessor ultrapassa 7 vezes o seu antecessor em 2 unidades é, das alternativas aqui. Bom, mais uma vez a gente refez aqui de acordo com o enunciado da Univesp, né? Nós postamos um novo gabarito, mas continua dando nota 9. Então acredito que tem alguma coisa errada aí com esse gabarito, mesmo eles tendo corrigido, ainda continuou com nota inferior. Talvez seja essa a questão 8, né? Está muito mal formulado, mas de toda forma vamos resolvê-la aí da forma que a gente conseguiu entender essa questão número 8, tá? Tinha outras interpretações, mas as outras interpretações não davam resultado algum, tá? Então a gente vai fazer aqui aquelas que apresentaram algum resultado pra gente. Então como é que foi? A gente pensou o seguinte: ele está falando sobre números naturais. Bom, a gente tem que lembrar que números naturais é 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, são os inteiros positivos, tá? Então ele diz: o número natural que multiplicado pelo seu sucessor ultrapassa 7 vezes o seu antecessor em 2 unidades. Então, como é que a gente equacionou isso? Então, ele está dizendo o número natural eu não sei qual que é, eu vou chamar de x, tá? Então vou colocar aqui, ó, o x, tá? O x. Então esse número natural x, que eu não sei qual que é, multiplicado pelo seu sucessor, ou seja, multiplicado por quê? Por x mais 1, considerando que é número natural, então o seu sucessor seria mais 1, né? Então multiplicado pelo seu sucessor, ultrapassa, ou seja, é igual 7 vezes o quê? O seu antecessor. Como são números naturais, então o antecessor do x é o x menos 1. E aí ele coloca em 2 unidades. Então eu vou colocar aqui, ou seja, ultrapassa em 7 vezes mais 2 unidades, né? Então foi essa interpretação que a gente deu aqui. Então fazendo isso, como é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que achar então qual que é o valor do x. Então primeiro, a gente tem aqui esse número multiplicando, a gente faz aqui a distributiva, que é multiplicar tudo que está por fora por tudo que está aqui dentro, tá? Então como é que vai ficar isso aqui? X vezes x, eu tenho x quadrado. X vezes mais 1, mais x. Igual. 7 vezes x, eu tenho 7x. 7 vezes menos 1, menos 7. Isso daqui, mais 2, tá? Então, continuando. Vamos passar tudo que é x para um lado, né? Primeiro, então a gente tem x quadrado mais x. O 7 eu vou passar para o outro lado aqui, né? Então, como ele é um sinal positivo, ele vai passar para lá negativo. Então, menos 7x, isso é igual. Aí a gente faz essa continha. Menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2 é igual a menos 5, tá? Agora, como a gente pretende achar as raízes da equação, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que igualar a zero. Para igualar a zero, basta-nos passar o menos 5 para esse lado, que aí a gente vai deixar tudo igual a zero. Então, como é que vai ficar? X quadrado. Aqui eu tenho x com x. Então, se eu tenho x com x, eu posso fazer a conta. Mais x menos 7x é igual a menos 6x. O menos 5 eu passei para o outro lado, então vai ficar mais 5. Isso tudo que igual a zero. Então, quando a gente iguala a zero, a gente vai ter aqui uma equação do segundo grau, a qual a gente resolvendo e achando o x, o valor de x, a gente vai achar as raízes da equação, né? E aí a gente vai achar justamente o valor que ele pede, que é o valor de x, né? Como é que a gente resolve uma equaçãozinha do segundo grau? Bom, bem simples, a gente tem que lembrar aqui dessa formulazinha, né? Ou seja, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o que significa isso? Toda equação do segundo grau, ela é da forma ax² mais bx mais c.
tá? É justamente isso que pede aqui, A, B e C, né? Mas o que seria o A? O A é o coeficiente do x quadrado, ou seja, ele é o número que está junto ao x quadrado, tá? O B, ele é o número que está junto ao x. E o C é a constante, ou seja, é aquele número que na equação do segundo grau não está associado a nenhum x. Então o que a gente tem? Que o A, sendo o número que está junto ao x quadrado, o que a gente tem aqui? Como a gente não tem nenhum número na frente, significa que é 1. Então a gente tem primeiro que esse A, ele é 1, que é o que está junto ao x quadrado. O B, ele é o número que está junto ao x. Qual que é o número que está junto ao x? É o menos 6. Não esquecer que esse sinal é do número. Então, o B que a gente procura é menos 6, tá? E o C é a constante, é o número que não está associado a nenhum x. Então, esse número que não está associado a nenhum x que nós temos é o 5. Então, o nosso C, esse nosso C aqui, é igual a 5, tá? Então, com isso a gente achou o nosso A, o nosso B e o nosso C. Então, agora a gente vai jogar isso na formulazinha, né? Essa aqui é a fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai jogar, primeiro, achar o delta para jogar aqui na equação, né, na formulazinha, e achar os valores dessa raiz. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar o seguinte. Então, vamos primeiro calcular o delta. O delta vai ficar o seguinte. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? O que é o delta que a gente, o que é o b? O b a gente viu que é o menos 6. Então, se é o menos 6, a gente vai substituir. Vai ficar delta é igual a menos 6, isso ao quadrado, menos 4 vezes o nosso a, que é 1, e o nosso c, que é o 5, né? Então, vai ficar assim, vezes a vezes c. Delta é igual a menos 6 ao quadrado, é 6 vezes 6. Todo número negativo elevado ao quadrado, ele vira positivo. Então, é igual a 36 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Menos 20, tá? Então, o que a gente vai ter? 36 menos 20, o nosso delta é igual a 16. Então, a gente achou primeiro o delta. Delta é igual a 16. Agora, o que a gente precisa fazer? Jogar nessa formulazinha o delta para achar os valores da raiz da equação, né? Então, vamos lá. A gente tem que x é igual a b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Por que mais ou menos? Mais ou menos porque primeiro a gente usa o mais, depois o menos, né? Então, x é igual a menos, qual que é o valor de b? O valor de b é menos 6. Então, menos 6, vamos colocar mais, raiz de delta, raiz quadrada de 16, tudo isso sobre 2 vezes o a, que o nosso a aqui é 1. Então, 2 vezes 1. Então, o nosso x vai ser igual menos 6 dá 6 positivo, mais raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16. Então, mais 4. Isso dividido por 2 vezes 1, 2. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 6 mais 4 é 10 sobre 2. Isso aqui vai me dar 10 sobre 2 é igual a 5. Tá? Então, essa é a primeira raiz. Agora, a gente vai achar a segunda raiz. Então, a segunda raiz, a gente faz esse mesmo processo, só que a gente vai trocar. Ao invés de usar esse sinalzinho de mais, a gente vai usar o de menos. Então, vai ficar igual menos 6 menos raiz de 16 sobre 2a, certo? Ou seja, 2 vezes 1. Isso nos vai dar menos 6, vai dar 6 de novo, menos 4 sobre 2, tá? 6 menos 4 é 2 sobre 2. Sobre 2, né? Então, 2 sobre 2 vai nos dar 1, tá certo? Ou seja, nós encontramos as duas raízes, a raiz 5 e 1, certo? Ou seja, o nosso número x que a gente está procurando aqui
ele é igual a 1 e 5, tá certo? Então, esse é o resultado do nosso exercício. O número que, multiplicado pelo seu sucessor, ultrapassa 7 vezes o seu antecessor mais 2, né? Que é tudo isso daqui, é justamente o nosso 1 e 5, tá? Lembrando que são dois resultados porque é uma equação do segundo grau, portanto vai ter duas raízes, né? Pode ter uma só, dependendo se o delta for zero, por exemplo, né? Mas, via de regra, o delta sendo maior do que zero, via de regra, vai ter duas raízes, tá bom? Então, esse foi o exercício 8, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que para fazer equações do segundo grau é muito simples, é só ter em mente esta formulazinha do delta e do x, né? Que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E lembrando que o delta ele é calculado como b ao quadrado menos 4ac. E lembrar que esses a, b e c a gente obtém aqui, lembrando que toda equação do segundo grau é da forma ax quadrado mais bx mais c. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.